Bom, pessoal, nesse vídeo eu vou apresentar uma solução possível para a atividade 1 que eu propus para vocês. Nessa atividade, vocês precisavam utilizar o arquivo dados atividades.xlsx, que eu disponibilizei para vocês lá no Drive, e realizar alguns tratamentos, algumas modificações nas variáveis presentes nesse banco de dados. Como eu já havia comentado com vocês, é interessante a gente selecionar um diretório de trabalho. Esse script está lá também disponibilizado, baixem e dêem uma olhada. A primeira coisa, então, que eu faço é selecionar o diretório de trabalho. No meu computador, esse arquivo dados atividade xlsx está no diretório exército curso R dados. Então, rodo esse comando, ele vai selecionar esse diretório como meu diretório de trabalho. É um arquivo XLSX, né? Um arquivo Excel. O pacote básico aqui do R não tem um comando para leitura desses dados XLSX. Então, já instalei esse pacote, readxl. Agora eu vou habilitar esse pacote para começar a usar. Habilitei então o pacote, vou fazer a leitura dos dados lá no meu diretório de trabalho. É um comando bastante simples, porque eu tenho aqui um arquivo, os dados estão na primeira planilha, então não preciso colocar muitos argumentos nesse comando. Read underscore xlsx vai fazer a leitura desse tipo de arquivo e eu vou atribuir esse conteúdo a um data frame dentro do R que chama Active. Então, rodando aqui esse comando, notem que aqui do lado vai aparecer, né, o data frame, então tem 80 observações, 45 variáveis. Eu vou trabalhar com esse data frame nessa atividade. A segunda questão eu pedia para verificar os tipos de variáveis presentes no arquivo. Então, um comando possível é o comando str, que vai verificar a estrutura do arquivo, do data frame. Rodando aqui, se vocês olharem, como são muitas variáveis, o console corre bastante, mas deem uma olhada aqui, eu tenho, né, uma identificação, que é uma variável numérica, a primeira variável é uma variável que contém um conjunto de caracteres, as variáveis seguintes são numéricas e assim por diante. Na terceira questão, eu pedia para visualizar apenas as 10 primeiras colunas e apenas os 5 indivíduos da amostra. A ideia aqui é mais mostrar que eu tenho uma forma de visualizar ou de selecionar parcela desse data frame. Então, essa estrutura com colchetes ajuda a gente a selecionar a parcela do data frame somente para olhar, como eu faço agora, ou eu posso gerar um novo data frame usando essa estrutura. Eu aqui coloquei só para visualizar. Então, desse data frame Active, eu vou selecionar as linhas de 1 até 5. Então, os dois pontos aqui significam de 1 a 5. E as colunas de 1 até 10. Então, rodando aqui, ele me mostra aqui, numa estrutura, né, de data frame, quais são as primeiras 5 observações e as 10 colunas correspondentes. Notem que aqui ele até abrevia um pouco, né, porque eu tenho um conjunto de caracteres bastante grande. Para representar isso aí, para caber dentro da minha tela, ele faz dessa forma. Na quarta questão, eu pedia para criar uma nova variável que chamava futuro2, com apenas os 30 primeiros caracteres da variável Q1, que está aqui embaixo, né? A Q1 é composta por conjuntos de caracteres. Além disso, além de selecionar somente as 30 primeiras, eu pedia para colocar tudo em letra maiúscula e depois excluir a variável original. Então, os dois comandos utilizados aqui para selecionar as 30 primeiras e depois jogar para letras maiúsculas são nessa linha. Então, eu posso colocar um comando dentro do outro. Então, se eu olhar dentro, eu tenho o comando substring, que seria:
eu vou pegar uma parcela, um subconjunto dessa variável Q1, começando no primeiro caractere até o 30º, e aí esse é um argumento dentro da outra função que é toUpper. Então eu vou jogar o que sobrar ali, né, os 30 primeiros caracteres, eu vou jogar tudo em letras maiúsculas. E eu estou atribuindo isso a uma nova variável que vai chamar futuro 2. Então, na hora que eu rodar, eu vou criar uma nova variável, somente com os 30 primeiros e todos em letra maiúscula. Então, rodando aqui, desculpa. Notem que aqui eu tenho, aumentou uma variável, só que agora, rodando esse outro comando, que é para apagar a variável Q1, eu vou voltar a ter 45 variáveis. Se eu clico aqui para visualizar, corro lá no final do meu arquivo, eu vou ver a nova variável futuro 2, todos com letra maiúscula, e aonde tem mais de 30 caracteres, ela vai estar de alguma forma cortada. As que têm menos caracteres vão apresentar apenas os caracteres correspondentes. Na quinta questão, criar um novo data frame no R com apenas os indivíduos de 10 a 15 anos, com idade, né, entre 10 e 15 anos. Utilize esse novo data frame para os próximos itens. Acho que aqui faltou de 15 anos, né, para saber aqui que era a idade do indivíduo. Bom, eu fiz um pouco de propósito aqui, tá, pessoal? Se vocês olharem, a variável lá em cima, quando a gente fez a verificação do tipo de variável, eu não mostrei para vocês o que aconteceu, mas eu vou usar aqui o outro comando, que é o comando class, ative cifrão idade, desculpa, que é a Q13, né? Variável Q13, ele vai me mostrar que a variável é do tipo caractere. Então, bom, é uma variável numérica, por que está em caractere? Vocês podem, claro, abrir o banco de dados e dar uma olhada, ou então usar essa distribuição de frequência para olhar o que está acontecendo. Então, rodando aqui o comando table, ative cifrão Q3, esse comando vai gerar a distribuição de frequência da variável Q13. Então, notem que aqui eu tenho indivíduos com 10 anos, 11, 12, 13, 14, 15. Só que eu tenho lá no meu registro o conjunto de caracteres com a palavra anos. E o R, como eu tinha comentado, ele entende, se tem um caractere diferente de número, ele entende tudo como caractere. Então, eu posso arrumar esses valores, né, passar isso aqui para onde é 15 anos, ter somente o valor 15, onde tem 9 anos, ter apenas o valor 9, e utilizar agora de forma correta. Notem que com o que eu fiz, a variável continua sendo caractere, porque o R tem na memória que aquilo ainda era caractere. Então, eu preciso transformá-la para numérico. Então, eu vou atribuir para a própria variável o valor dela, só que informando para o R que ela é numérica. Então, o comando s.numeric vai levar aquele conteúdo na forma numérica. Então, rodando aqui, eu tenho rodou, né? Ele não apresenta nenhuma saída. Se eu rodo de novo o comando class, agora ele me fala que é numérica. Então, eu fiz de forma adequada essa categorização. Agora, uma vez que está numérico, fica mais adequado de eu apresentar os comandos para criação de subsets, subconjuntos. Posso fazer esse recorte utilizando o comando subset ou utilizando aquele esquema com colchetes que eu mostrei agora há pouco. Vai ter uma diferença suave entre eles, uma vez que tem dados ausentes. Então, eu vou reforçar isso agora. Ó, via comando subset, eu vou escrever subset, qual é o data frame e qual é a condição para a linha. Vírgula, eu estou selecionando todas as colunas, não coloco nenhum argumento depois da vírgula. Eu quero que a variável Q13 seja maior ou igual a 10 e, ao mesmo tempo, ela seja menor ou igual a 15.
Então, rodando aqui, eu estou gerando um novo data frame, Active2, que vai ter essa característica. Nota, então, que eu retirei algumas observações. Quando eu utilizo o esquema com colchetes, é muito parecido. Então, a atividade 2 vai receber ative, onde a variável Q3 de ative é maior do que 10 e a Q13 maior ou igual a 10 e menor ou igual a 15, vírgula, nenhuma restrição para as colunas. Se eu rodo, lembra que com o subset deu 572. Se eu rodo este comando aqui, ele vai gerar um novo dataframe com 577. Por quê? Aqui ele mantém os NAs. Então, no banco de dados tem um conjunto de NAs na variável idade. Então, quando eu uso o esquema de colchetes, ele mantém os NAs lá. Quando eu uso o subset, os NAs são tirados, que eles não estão dentro dessa faixa determinada, eles são tirados. Então tem que tomar cuidado, né? Se tiver muito NA e isso puder atrapalhar a análise com outras variáveis, talvez seja mais interessante trabalhar com o esquema de colchetes. Na questão 6, eu pedia para criar uma nova variável chamada autoeficácia, onde ela representa a média aritmética das questões relativas, dos itens relativos à questão 2, que é Q2A até Q2I. Claro, aqui né, eu fiz uma média aritmética, somei todos os valores e dividi por 9, porque eu tenho 9 itens. Aqui rodo, então, é criada uma nova variável, então eu tenho 46 variáveis agora. Posso, por exemplo, calcular as medidas resumo. Então, summary, ative2, cifrão, autoeficácia, vai me mostrar algumas medidas de resumo dessa variável eficácia. Eu posso calcular, por exemplo, o desvio padrão dessa variável eficácia. Posso calcular, por exemplo, construir o histograma dessa variável. Então, essa variável tem aqui uma distribuição com assimetria negativa, com valores mais próximos do limite 5, que é né, a variável depende de itens que vão de 1 a 5. Nota-se aí que tem maior concentração de valores altos de alta eficácia. Muito bem, seguindo. Na sétima questão, é para renomear as variáveis. Então, é muito comum né, eu ter um registro onde eu tenho x1, x2, x3, q1, q2, q3. Eu posso querer colocar nomes mais apropriados para essa variável. Claro, eu repito muito aqui, mas o esquema é esse. Os nomes, dentro dos nomes desse data frame Active2, o que for Q3 recebe faltas, o que for Q4 recebe tarefas e assim por diante. Então, rodando aí, claro, né, eu vou rodar todos para modificar todos os nomes lá do meu arquivo, eu tenho essa modificação. Então, lá no Active2, nos lugares, notem, né, onde tinha Q3, Q4, Q5, assim por diante, tem agora os nomes mais adequados, que é faltas, tarefas, relação e assim por diante. Na questão 8, eu pedia para transformar as variáveis faltas, tarefas, relação, notas em fatores, atribuindo os labels de acordo com o dicionário de variáveis. Então, aqui, por que fator? Bom, essas variáveis são variáveis ordinais. Então, faltas de nenhuma para uma ou duas, para três ou cinco, ou mais de cinco. As tarefas, nunca faz, raramente faz, várias vezes e assim por diante. Então, como elas são ordinais, é interessante colocar como fator, porque na hora de eu montar gráficos, tabelas, ela vai obedecer, o R vai obedecer essa ordenação. Então, eu vou atribuir a essa variável faltas a estrutura de fator da própria variável, considerando esses labels para os níveis de 1 a 4. E aí os comandos são parecidos para as outras.